Irmãos, ontem nós tratamos sobre as questões relacionadas à origem, de fato, da ideologia de gênero. É óbvio que esse caminho nos custou um pouco. Eu sei que temos algumas informações, sem querer subestimar alguns dos irmãos. Eu sei que alguns têm um nível talvez maior de conhecimento em certas áreas e a palestra não foi tão difícil. Mas eu quero lhes desafiar, irmãos, pois hoje nós estamos vivendo este rebaixamento terrível da inteligência. Nós vamos falar sobre isso nesse instante. E uma das características desse rebaixamento da inteligência em nosso meio é a decadência do vocabulário. Então, o pastor Wellington não usa palavras difíceis para aparecer. A educação cristã está diretamente ligada ao envolvimento da nomeação. O que Deus fez com Adão logo quando ele foi criado? Dar nomes. Então, substantivar, como Deus fez com Adão, para que ele fizesse, é algo que custa caro à inteligência. E por essa razão nós precisamos nos habituar a estender o nosso vocabulário para aumentar a nossa capacidade cognitiva. E não é o Wellington que diz isso. As Escrituras, meus irmãos, e o modo elegante, porque nós temos uma língua formal e informal, na maioria das vezes, não é? Mas se nós informalizarmos cada vez mais o vocabulário, segue-se, portanto, que vamos nos tornar como tribos, onde cada um se isola no seu dialeto. E nós temos presente hoje no mundo moderno este fenômeno de decadência do vocabulário. Aqui eu peço licença aos meus irmãos estudantes de letras, se eu falar alguma bobagem. Mas nós temos que primar pela linguagem formal, primeiro porque Deus diz para nós não tomarmos o nome dele em vão. Então Deus não é o cara lá de cima. A linguagem chula nas Escrituras é sistematicamente recriminada. E o movimento de free speech, que é o movimento da década de 60 nos Estados Unidos, de liberdade de expressão, porque eu tenho a minha liberdade de expressão, não é liberdade no conceito cristão de falar tudo o que quer. Liberdade é falar segundo Deus, segundo a sua santa lei. Aí eu tenho a liberdade de falar e falar em amor. Mas o movimento de free speech, que é o movimento de esquerda nas universidades americanas, diz que os homens podem falar o que quiser. Inclusive, incitando a falar palavrões. Por isso que a recuperação da linguagem, falar adequadamente, com precisão, falar de forma que as pessoas compreendam de maneira inteligível, é importantíssimo para a pregação do Evangelho. Essa é só uma introdução. Então eu acho importante que nós tenhamos essas preocupações com os nossos filhos, com as nossas crianças. Mas ontem nós falamos, meus irmãos, eu quero apenas desenhar aqui o meu raciocínio para vocês entenderem. Quando eu pego Babel, eu estou dizendo que este mesmo fenômeno está acontecendo agora entre nós. Há muitas semelhanças entre o que aconteceu em Babel e a tendência totalitária de um governo mundial, seja através do projeto globalista ocidental, que tem George Soros, tem na ONU, na União Europeia, os seus ícones maiores, seja através do projeto globalista muçulmano, antagônico ao cristianismo, assim como o ocidental, de reintroduzir o califado na Turquia, como se fosse um grande papa a reger o mundo muçulmano. Então este projeto está em andamento. Ou o projeto eurasiano, que é o projeto de união entre a China e a Rússia, tendo a Rússia como líder no projeto pan-eslavista, ou o pan-eslavismo, de tornar a Rússia um grande império a dominar sobre o mundo. Na verdade, isso é só uma capa para um projeto comunista, pois a Rússia não deixou de ser comunista, muito menos a China, mas faz um capitalismo de uma forma de capitalismo de Estado.
atuando na economia, mas na verdade querendo impor a sua visão de mundo comunista ao mundo, com várias estratégias. Então, esses 3 projetos são antagônicos ao cristianismo e falam desse espírito que nós vemos em Babel, de se unificar politicamente para transcender através da política, trazendo sobre a terra o céu. É isto. Então é óbvio que essa insurreição, que tem o seu braço político, ela vai atacar a estrutura da realidade, como nós falamos, e de forma orquestrada através de lideranças. E por que isso acontece? Porque a sociedade é inescapavelmente aristocrática, meus irmãos. Por mais que os homens queiram vê-la igualitariamente, na verdade, a estrutura da realidade dada por Deus na criação vê graus diferenciados de habilidades nos homens. Então, por isso que para a hegemonia cultural de Antônio Gramsci, por exemplo, é necessário, quando ele diz ocupar as instituições, é necessário que haja alguém que lidere este processo. No caso, o próprio partido. Então, não há nenhum outro partido hoje no mundo que ilustre melhor a caminhada gramsciana do que o Partido dos Trabalhadores. Aqui quem está falando é alguém que é ex-petista, que conheceu José Dirceu, que conheceu Lula, que conheceu assessores de comunicação do gabinete de Lula, que andou com esse povo, que leu Gramsci, que leu Escola de Frankfurt e, pela graça de Deus, agora abandonou isso tudo. Então eu sei do que eu estou falando, de fato e de verdade. E eu posso lhes dizer que o Partido dos Trabalhadores representa claramente essa caminhada que Gramsci coloca. E não é sem motivo que o núcleo duro do Partido dos Trabalhadores é o único que sabia para onde o partido queria caminhar. A militância na sua periferia nunca soube os projetos desse partido, a não ser por infiltração. Mas existe uma aristocracia no petismo, assim como há em qualquer sociedade. E sempre houve isso nos partidos comunistas. Por exemplo, você nunca viu Che Guevara e Fidel Castro morando nos bolsões de miséria de Cuba. Se você não viu isso, vá na internet e veja a casa de Fidel Castro e a sua paixão, a paixão de Che Guevara por Rolex. Não é só o Federer que gosta. Ele tem um companheiro que era o Che Guevara, que amava esse relógio. E eles tinham vidas opulentas, assim como o Partido Comunista Soviético, assim como todo o leste europeu, porque a sociedade é aristocrática. Então, este fenômeno de babelização, que nós estamos vendo hoje em dia, ele é capitaneado sim por uma aristocracia, inevitavelmente, que quer emburrecer para se elevar acima da maioria das pessoas. E este projeto, apenas para finalizar essa retomada do que nós falamos anteriormente, é um projeto gnóstico. Eu não sei se isso ficou claro ontem, mas era a minha intenção mostrar para os irmãos que este é um projeto que suspeita da criação. Por isso a ideologia de gênero é tanto um gnosticismo libertino, em que você pode abusar do seu próprio corpo, porque o que importa é o pensamento, a mente, a alma. A essência do ser humano não é biologicamente determinada também, mas é essencialmente determinada apenas pelo seu mundo mental. Isso ficou claro quando mostramos aí a ideia de Kant e a ideia de Descartes. Então, este é um projeto gnóstico que tem esse braço libertino, mas ele é ao mesmo tempo ascético. Se você fosse na China, de Mao Tse Tung, depois da Revolução Cultural, você não saberia distinguir homem e mulher. Todos andavam da mesma forma, sem maquiagem, as mulheres, e com cabelos curtos. Ora, por que isso acontece? Por conta do ascetismo que acompanha a moralidade, se é que se pode dizer assim, do marxismo. O marxismo entende que o campo da estética só se justifica em termos utilitários. A beleza para o marxista é frescura burguesa. Então, batom, companheiro, é coisa de gente burguesa. Adorno.
Não é sem motivo que a nossa grande revolucionária Dilma Rousseff, vocês já viram as fotos da Dilma Rousseff, da época de terrorismo e guerrilha, e de guerrilha? Vocês já viram? Bem feminina, não é? Então essa iconoclastia acompanha o movimento de esquerda. Quer dizer, eles se ressentem da criação e veem com suspeita e se tornam extremamente moralistas. Já viu como Jean Willis é extremamente moralista? Ele avalia as pessoas pela vara da homoafetividade. Se você é a favor, você é gente boa. Se você é contra, você é um mau caráter. Você é um impostor e é acusado de todo tipo de atitude. Então, a minha intenção na outra palestra foi exatamente deixar esses pontos bem claros para os irmãos. Hoje, o que eu programei foi estender um pouco mais sobre essa questão da educação revolucionária, os seus desdobramentos da nossa cultura, como um contraponto daquilo que vimos na pregação, apontando, enfatizando para a ideologia de gênero. Então, já deixando claro para os irmãos, é mostrar como que o marxismo, particularmente, ele se infiltra nas universidades e, através da revolução epistemológica da sociedade, através de uma tentativa de reformar, de revolucionar, melhor dizendo, a sociedade, por meio da educação. E uma das ferramentas que eles se utilizaram foi justamente a ideologia de gênero. Ficou claro, irmãos? Sem querer, eu sei que essas perguntas são às vezes deselegantes. Fica parecendo que a plateia é burra, mas não é isso. É só para me assegurar. Se não ficou, guarde aí para as perguntas, ok? Os irmãos tentarem esclarecer para eu ser bem compreendido por cada um. Então vamos lá. Para Marx, meus irmãos, Marx surge, é preciso que nós entendamos isto, num contexto muito específico da Europa. Estava em curso a Primavera dos Povos, quando nós vimos o levante no Oriente em favor da democracia, chamou-se aquilo de Primavera do Oriente, Primavera Árabe. É uma apropriação desse termo na Europa de Marx, Primavera dos Povos. Eram diversas insurreições que estavam acontecendo contra as monarquias europeias. Então Marx surge nesse contexto, se colocando contrário a esses movimentos. Isso é importante para nós entendermos que, essencialmente falando, os escritos marxistas, principalmente os primeiros escritos, são imbuídos desta atitude revolucionária, de reversão da ordem. E óbvio que essas monarquias europeias, elas têm o seu pano, a sua estrutura, a sua dependência, em certa medida, da visão de mundo judaico-cristã. Podemos aqui nos lembrar que Marx, ele acredita que o campo apropriado para uma revolução proletária se dará de fato em Londres, por conta da revolução industrial que ele vê ampliará o proletariado, por conta das necessidades do capital de se expandir, internacionalizando assim a massa proletária e fazendo com que as contradições dessa relação patrão-empregado se aprofundem. E nós temos essas condições apropriadas logo na Inglaterra. Mas nós sabemos que a Revolução Industrial está acontecendo num país cristão, nessa era vitoriana, eduardiana, depois à frente, que é uma visão de mundo cristã. Então, a rebelião de Marx, que fica claro no Manifesto Comunista, é contra a sociedade judaico-cristã. Não é uma insurreição tão somente contra as instituições de uma maneira geral, as autoridades. Ele sabe muito bem com quem ele está lutando e a quem ele quer atingir. E é esse sistema de opressão, na opinião dele, que deve ser destituído. Nós precisamos observar a relação que há entre educação e política, e assim relacionar com o marxismo e como que ele pensa isso. Veja bem, irmãos, essa organização da sociedade, essa articulação das diversas esferas, que os gregos chamaram de polis, é precedida por
alguns instrumentos. É óbvio que quem aprende se submete. É inevitável que essa relação esteja presente. Aqui eu não estou me apropriando de uma categoria de Michel Foucault, que fala que as relações da educação e outras são relações de poder. Eu falo no sentido positivo. É óbvio que até para aprender a respeito de Foucault, eu preciso de alguém que se me submeta. Você não aprende Foucault com a teologia, com a doutrina dele. Percebe? Você tem que romper com as estruturas de poder. Não pode haver uma relação de poder na educação. Mas como que eu aprendo isso? Se não através de educação e numa relação de poder. É inevitável. É inevitável. Eu só posso aprender a respeito daquilo que eu não posso aprender, que é o que a pedagogia moderna fala, se for através de uma relação de sujeição. É inevitável. Então, quem educa, manda. E quem aprende, se submete. Simples assim. E é por essa razão que a sociedade, por ser gregária, por ser associativa, Deus estabeleceu isso no Éden. Os homens são gregários, embora o pecado os torne pessoas que desagregam, que se dissociam, que se fragmentam, mas a verdade é que não há como você querer um projeto de poder, senão através da associação. Vamos relembrar aqui então do que falamos lá sobre Babel. Vinde, edifiquemos para nós. Então, esta força conjunta visando o bem comum. Uma perguntinha capciosa. Política é a arte de promover o bem comum. É isso, irmãos? É isso? É a definição que nós temos em voga aí. Mas qual é a fonte do bem para nós? Onde que está a fonte do bem para nós, cristãos? Está em Deus. Então, a política é a arte de promover a lei de Deus na esfera pública. E a revelação natural de Deus, pela sua misericórdia, garantiu isto nas diversas culturas ao redor do mundo. Porque o homem tem impresso no seu coração a lei do Senhor. Embora ele a abafe, ele negue, mas é o que está aí no coração dos ímpios. E para nós cristãos, então, não existe a arte de fazer o bem comum, senão promovendo a lei do Senhor na esfera pública. Mas isso podemos deixar de lado, vamos aqui prosseguir. Portanto, há essa relação. Só pode haver, de fato, uma associação política se houver educação. A educação é primordial para todo projeto político na sociedade. Ela é um estágio inevitável. Porque na própria educação já existe essa relação de submissão. E é através da educação que se instrumentaliza uma sociedade. É importantíssimo que nós tenhamos isto em mente. Então, o que acontece com a visão de mundo marxista? Veja, na história da humanidade, nós vamos ter duas correntes principais de abordagens epistemológicas, de abordagens de conhecimento, de educação. Podemos fazer um grande resumo. Você vai ter abordagens baseadas na autoridade, onde na polis grega e assim no monasticismo cristão, na idade medieval, antes da ascensão da educação clássica, com a reforma carolíngia no século VIII, você vai ver uma educação baseada na autoridade. O papai transmite ao filho a Odisseia de Homero, ou nós cristãos do monasticismo impomos o evangelho como uma ordem de coisas a serem obedecidas pela autoridade, pelo constrangimento da autoridade. E podemos então falar de tradição, de uma ação empírica. O pai experimentou esta realidade, agora ele a transmite ao seu filho. Então autoridade, empirismo, essas coisas estão todas relacionadas.
Mas nós temos uma grande tradição ao redor do mundo de uma abordagem teorética que privilegia o raciocínio, a constatação da verdade, da justificação do conhecimento. Então, veja, a pedra é pedra, meu filho. Papai, mas por quê? Porque é pedra, estou dizendo que é pedra. Um exemplo aqui bem básico para os irmãos me entenderem. Mas a educação teorética está disposta a saber se de fato aquela pedra é o que o conceito do papai diz ser. É justificar o conhecimento, saber se há uma correspondência entre o que está na minha mente é o que de fato acontece na realidade. Isso chama-se filosoficamente verdade. É quando nós temos na nossa mente o que de fato as coisas são na realidade. Então, o homem voa. Não, o homem não voa. Dizem que sou louco por viver assim, não é? Então essa música elogia a loucura, a insanidade, mas não dá para viver consistentemente com essa música. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não dá para viver como Raul Seixas, e não deu mesmo. Ele morreu de cirrose hepática. É difícil ser Jim Morrison. É difícil ser Elvis Presley. É difícil ser Janis Joplin. É difícil ser Jimi Hendrix. Os meus heróis morreram de overdose, inclusive eu. Então o hedonismo de Cazuza e de toda essa geração que são os heróis de Cazuza não viveram consistentemente com aquilo que pregaram. E por quê? Porque optaram por uma experimentação irresponsável, achando que a realidade não ia pará-los. Então esta visão teorética, ela tem os grandes ícones, poderíamos dizer Aristóteles, Platão, Sócrates, e depois Agostinho de Hipona, que faz esta síntese, embora seja um pouco errado falar de síntese em Agostinho, porque Agostinho não absorveu tudo de Platão. E nós vamos ver, por exemplo, as abordagens empíricas de autoridade usadas pela igreja cristã ao longo da sua jornada, e abordagens mais teoréticas, que privilegiam o conhecimento teorético, o conhecimento mental, o raciocínio. E infelizmente nós vamos ver esta fragmentação aguda do conhecimento com as disputas epistemológicas da era moderna, o empirismo e o racionalismo. Aí eu pergunto a esta altura, que lado, pastor, nós devemos ficar? Da autoridade ou da teoria? Da contemplação? E aí, o que vocês me respondem? Pastor, o senhor é pago para fazer essa resposta. Mas eu sou pago também para desafiá-los. O que vocês acham? Não tenha medo, não temas. Hã? Perfeito, minha irmã. Esta é a resposta. A resposta correta. Certa resposta. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma vida para conhecer. E Deus, veja, isso está na própria aliança do Senhor. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu pensamento, corpo e alma. Não é? Nós devemos devotar ao Senhor. Então nós temos de fato este privilégio de não repetirmos instintivamente as ações como os animais. Nós temos uma mente pensante, reflexiva, e nós temos a experiência fora do corpo, no sentido das ações éticas. Embora pensar também seja uma decisão ética, não é uma ação propriamente.
Alguns ficam enganados por essas filosofias aí vagabundas, não é? Você tem que pensar positivo, meu irmão. E aí, esta doutrina pagã do pensamento positivo é o que muitos cristãos hoje imaginam que seja a fé. Fechar o olho, apertar e... né? Fé não é nada disto. Fé não é pensar positivo. Porque pensamento não gera realidades, a não ser em Deus. Não gera. Então eu penso que eu sou um grande homem de Deus, mas se eu não fizer nada a esse respeito, eu não o serei. Então nós precisamos dos dois. O termo grego que nos remete a esta unidade entre conhecimento empírico, da tradição, da autoridade e conhecimento teorético, da justificação do conhecimento, é pleno conhecimento, a tradução que nós temos da Revista Atualizada. É o termo grego epignosis, é o conhecimento acima. O pleno conhecimento, quando Paulo se utiliza dele, por exemplo, na carta aos Colossenses, diz respeito a este contato empírico e teorético. Eu entendo a vontade de Deus, as razões pelas quais eu obedeço, porque a aliança tem residência também na minha mente, e eu ajo de acordo com esse entendimento. Essa é a orientação apostólica. Nós devemos conhecer a verdade nos libertará. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas quando a Bíblia fala conhecer, ela está se referindo ao termo hebraico iadá, que é o mesmo termo utilizado para o coito nas Escrituras, que significa uma intimidade, um conhecimento de Deus, não da essência do Senhor, porque nós só podemos conhecê-lo derivativamente a partir dos seus atributos. Eu não posso entrar em Deus como aquela louca não, a mulher do Pepeu Gomes, como é que é mesmo? A ex-mulher, a Baby Consuelar, diz que teve uma experiência dentro de Deus. Meu pai. E não sei como é que ela está viva. Para você ver a loucura, né? Então nós precisamos conhecer a Deus, mas esse conhecimento é um conhecimento íntimo, pactual, que envolve a obediência. Então vamos voltar lá para Marx, alinhavando com a relação política e educação. Como que Marx se situa nestas concepções epistemológicas? Bom, Marx vai dizer o seguinte: o mundo é um sistema fechado, o mundo não tem ordem, ele é caótico, e quem exerce sobre ele maior força é quem exerce domínio. Então, a 11ª tese de Feuerbach, que é um livro importantíssimo de Marx, é uma obra essencial. Ele vai dizer o seguinte, que os filósofos se preocupam em interpretar o mundo e nós em transformá-lo. Ele despreza o pensamento teorético e por qual razão? Eu vou explicar. Porque Marx entende que a filosofia e a lógica como impressa por Deus na realidade, onde Deus se assegura dos elementos, quer dizer, eu só posso conhecer alguma coisa na medida em que ela está parada. Porque senão é um movimento alucinatório, não é? E aí eu pergunto para os irmãos, o pastor Wellington aqui agora, está parado ou em movimento? Aí o diabolismo da filosofia. Ele está parado ou em movimento? Cala a boca, pastor, para a gente responder. O que vocês acham? Depende do referencial. Vai para a fogueira, hein? Brincadeira. O Wellington está parado e em movimento, mas a medida do movimento, meus irmãos, não se sobrepõe a essa questão importante do conhecimento. A cadeira que você está sentado, a cadeira que eu estou olhando agora, ela está parada. Mas nós sabemos que há reações químicas que impõem a esta cadeira depreciação e, portanto, ela está em movimento também. Mas não ao ponto da instabilidade e que comprometa a atividade do conhecimento entre eu, sujeito, e o objeto que está diante de mim. Então, para Marx,
Não existe esse conhecimento teorético, porque o mundo é um sistema fechado nele mesmo, não tem ninguém dominando este mundo. Ele é uma massa que está aí navegando. E é preciso eu me inserir no movimento da praxis. É preciso eu me inserir neste movimento. Alguns que erroneamente nunca leram Marx dizem o seguinte, que Marx é utópico. Bobagem, utopia para Marx é frescura burguesa. O que Marx é um pragmático, ele está interessado em promover a revolução para o seu tempo. O que vai ser da geração que vai vir é problema dela, ela tem que se ater ao pragmatismo dos seus dias. O que Marx quer é o seu tempo de agora, porque ele não acredita num tempo vindouro. É óbvio que ele preconizou o advento do socialismo, o domínio da classe proletária, dos meios de produção, que catapultará um movimento comunista, a anulação da propriedade privada. Ele falou sobre isso, mas isso não significa que Marx, ele entendeu que essas coisas aconteceriam por uma ação organizada, comprometida com gerações futuras. Não. Isso aconteceria inevitavelmente caso o proletário seguisse o sistema de crença marxista. Porque Marx, aí vem o gnosticismo de Marx. Marx descobriu o mistério do mundo. Qual seja? Este mundo é um mundo de violência. Este é um mundo de dominados e dominadores. Vejam a ascese, a ascensão de pensamento. Marx é a quarta pessoa da Trindade. Ele diz que o mundo é assim e não se justifica. Daí o diabolismo da filosofia. Porque Marx é um filósofo treinado na Alemanha e ele deveria dar o antecedente para o seu consequente. E deveria dizer a respeito da metafísica, mas ele se nega a fazê-lo. E por qual razão? Porque ele está quebrando a lógica. A lógica como ontológica, pertencente à realidade, para Marx não existe. A lógica é instrumental. Então eu falo, todos os homens são patos. E eu acho que o Balônia é um pato. Não é? Então, Balônia é um pato. É por aí, mais ou menos, sei lá. A indução marxista, meus irmãos, forja os seus próprios conceitos e valores. É uma coisa absurda, é diabólico mesmo, porque é mentira. É mentira, ele está falando alguma coisa e está mentindo a respeito dela. E ele sabe que está mentindo, ele tem consciência. Há um filósofo que eu gosto muito, filósofo da política, da ciência política, chamado Eric Voegelin. E ele mostra através dos escritos de Marx que ele é um canalha, porque mente conscientemente. Ele diz uma coisa e desdiz em outras obras de forma consciente, porque ele sabe, como filósofo, que deveria adotar alguns passos e não adota. Então a educação, irmãos, para Marx é o seguinte: o que é a educação para Marx? A educação só se justifica se ela está em prol da utilidade, da autoridade, da prática, do empírico. A educação não pode ser conceitual, porque não existe verdade quando não há estabilidade da realidade, quando você não pode dizer a respeito da cadeira conceitualmente, pelo mundo ser caótico, não se pode falar em termos de verdade numa visão de mundo marxista. Vocês estão entendendo o que é o marxismo? Então, o marxismo pode ter esse movimento alucinante. Veja só. O marxista pode ser a favor das drogas e contra as drogas, ao mesmo tempo. O mesmo Estado brasileiro que fez a Bolsa Crack para cuidar dos drogados é o mesmo partido que foi ao poder através das Farc. E tudo para aumentar a influência do Estado. Eu, quando então permito a narcotização da população, ela se torna vulnerável e eu entro com a presença do Estado para assegurar a segurança do povo. Entenderam? É assim que pensa o marxista. E no outra ponta, quando eu vejo a destruição
das drogas no povo, eu entro com mais Estado. Não, o Estado vai cuidar de você, seu drogado. Você é uma vítima. Mas não é porque o marxista é bonzinho, irmãos. Ele não tem esta categoria de bondade e maldade. Não existe isto. Lucro para Marx é trabalho não pago. Então, o Daniel tomou de mim o que era meu. Porque para Marx, o patrão faz 10 sapatos durante 8 horas de trabalho, mas me paga só por conta de 4 horas. As outras 4 ele toma de mim. É a mais-valia. Então, os marxistas, meus irmãos, não pensam em termos de verdade. Pastor, será que o Lula sabe isso tudo? Não. Nada. É isso aí, Dirceu. É isso aí que nós vamos fazer. É isso aí, José Genuíno. É desse jeito mesmo. É dessa forma aí. Ele é um tremendo pragmático. Vai de acordo com o que a onda do mundo bate. E não tem vergonha nenhuma de mentir. Eu acho que já ficou claro isso. Né? Com todo respeito aos que aqui estão entre nós, que gritam Lula livre. Não sei se tem esse problema aqui na igreja. Né? Mas se tiver, está repreendido. Né? Então o que é educação? A educação nada mais é do que uma frescura burguesa, no sentido de transmissão de conhecimento, de transmissão de conceitos. Ela só serve se for utilitária, assim como a estética. Por que as vanguardas do século XX, na segunda década, na década de 20 do século XX, elas ascenderam as escolas modernas e depois as pós-modernas? Ascenderam com uma estética utilitarista. Mas, irmãos, a beleza importa. Esse lugar aqui, em que nós estamos, eles formatam as nossas percepções religiosas, quer queira você ou não. Pastor, nós cuidamos da essência, o Espírito opera em todo lugar, é mesmo, marxista? Porque o cristianismo também atende à forma. Forma é coisa... não, o nosso cristianismo é essencial, nós adoramos em espírito. O marxista já inoculou a sua mente, quando ele seculariza a sua fé e destitui ela de forma. Porque o espaço formata a nossa personalidade. Isso é claro na Escritura. Então, você veja, vamos colocar você num espaço bem pequeno. O que você vai sentir ali? Algumas irmãs vão começar a gritar. A ansiedade. E se eu colocar você num espaço bem largo? Você vai sentir, dependendo de algumas circunstâncias, solidão. Então o espaço sim, a forma sim, altera o modo como nós. E revolucionariamente, a estética fez isso. E na educação também. A educação é frescura burguesa e ela só serve à utilidade. Ela faz parte da superestrutura da sociedade. Ela não tem nada a ver com a nossa compreensão verdadeira das coisas. E não se pode falar jamais de verdade e muito menos de autoridade numa visão de mundo marxista. Ela é pragmática, ela despreza o conhecimento teorético pelas razões que eu já elenquei para os irmãos, ela é utilitária. Mas veja, será então que o marxismo deixou de ser dogmático porque despreza o dogma? O que os irmãos acham? Embora Marx esteja fazendo afirmações antidogmáticas, o seu discurso é dogmático. Entendeu? Por quê? Porque ele não consegue fugir à lógica que Deus imprimiu na criação. Vou dar um sustinho aqui para os irmãos. No nosso meio reformado, nós absorvemos esse pressuposto da filosofia moderna. Depois você me pede para te contar quem fez isso. Eu não vou falar agora que você vai cair duro aí. Você vai cair duro aí.
Mas não vou falar não. Mas há muitos reformados que entendem que a lógica é apenas instrumental, não é ontológica, derivada da criação, mas ela é só uma forma de expressão. Jesus acreditava na lógica ontológica? É claro. Ele usou esse argumento. Quer ver? Vocês, quando vem o tempo, não dizem que vai chover? Lógica. O tempo fecha, você infere dele o quê? Chuva. Lógica. Ontológica. Na criação. Jesus usou isso várias vezes. Várias vezes. O seu raciocínio era extremamente lógico, com base na lógica da criação. Olhai os lírios do campo e vede. Lógica. A todo instante. Mas o marxismo não faz isso. Então o que nós temos, meus irmãos, nas revisões que o marxismo aconteceu? É óbvio que até mesmo para aqueles que se dizem marxistas, eles terão definições cada vez mais amplas, diversificadas do próprio marxismo. Então hoje todo mundo é marxista. Você vai ver, por exemplo, as escolas marxistas de Marx discordando das escolas neomarxistas, por conta da sua atuação cultural. Muitos marxistas foram contrários à escola de Frankfurt por causa da atuação dela em incentivar a cultura rock and roll. Você sabe que um dos heróis de Morrison é Herbert Marcuse, da escola de Frankfurt. Você sabe que os estudantes da Alemanha, você já viu essa frase? A longa marcha através das instituições? Já ouviu essa frase? Ela é sempre reputada a Antônio Gramsci, mas na verdade ela pertence a um estudante alemão chamado Rudd, que cunhou essa frase com base na escola de Gramsci e na escola de Frankfurt. E o que ele apregoava? A ocupação das universidades para mobilizar as massas jovens em prol da revolução. Você sabe que o marxismo tem uma tara pela juventude. E eu vou lhe dizer por quê. Forever young, I want to... Como é que é? I want to live forever. Não, eu acho que é isso. Eu quero viver sempre jovem. Porque a filosofia marxista só serve para o agora. Então é natural que a juventude seja capturada não apenas pela sedução subversiva, mas também pelo pragmatismo. Eu quero ser e quero ser agora. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se você cantar isso para o pastor Jair, isso para mim, nós vamos te mandar para o conselho. Você é comunista. Vem, vamos embora. Quem sabe faz a hora. Isso é visão de mundo marxista, meus irmãos. Na música. Então, a música Satisfaction, do Rolling Stones. Um riff maravilhoso, capacidade de síntese genial. Parabéns, Keith Richards. Mas a letra da música é por uma visão de mundo hedonista. E nós sabemos da simpatia de Mick Jagger com o Partido Trabalhista de Londres. E por aí vai, irmãos. E por aí vai. Até que chegamos ao ponto de uma mulher muito importante da esquerda francesa, que abençoou as universidades americanas, as brasileiras e, óbvio, as da Europa. De quem que eu estou falando? Hã? Não, essa é mais adiante. Simone de Beauvoir, a mulher do Sartre. E ela disse claramente que não existe definição quanto ao sexo. Depois dela, Simone de Beauvoir participa já da segunda onda feminista. A primeira, que vem nesta leva do marxismo, são as suffragettes. As mulheres que lutaram pela emancipação feminina através do voto. Então nós temos a Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst. Guarde o nome dessa mulher.
Ela faz parte da primeira onda feminista, saindo do século XIX, entrando no século XX, pela luta dos direitos. O feminismo foi cunhado por um socialista cristão. Miserável. Charles Fourier. Então, veja, meus queridos, a reivindicação de dignidade feminina é bíblica. É bíblica. Porém, o comunista vê nisso uma oportunidade revolucionária. Quando ele reivindica a dignidade feminina, na verdade ele quer torná-la uma ferramenta revolucionária. Então, por isso que existe diferença entre gay e gaysismo. Estava falando ontem com os irmãos aqui. Gay e gaysismo. Existe diferença. A homossexualidade sempre vai existir, meus irmãos, até a volta de Cristo Jesus. Agora, o gaysismo é uma visão de mundo que nasce neste ambiente do feminismo, das políticas identitárias perpetradas pelo neomarxismo, que avança na América e também na Europa e chega ao Brasil pelo casal Fernando Henrique Cardoso e Ruth Cardoso, na década de 70, e depois avança nos Estados Unidos para uma terceira onda, que tem Judith Butler, aquela judia que de judia não tem nada, uma feminista terrível e que escreve para o mundo feminino. Uma correção aqui, irmãos. O movimento que a Judith Butler lidera não nega a questão biológica. Não nega. Não, eu sou mulher, mas não sou. Não é isso o feminismo. Não é isso a ideologia de gênero. Nós temos que ter cuidado. Nos escritos dela, ela diz que existe diferença, mas ela faz uma fragmentação, uma dissociação entre corpo, gênero e afetividade. E por isso a afetividade é o local onde ela reduz o imaginário, ela reduz a sexualidade. Uma visão de mundo gnóstica que nós estamos vendo, por isso que ela não usa batom e corta o cabelo. E usa roupa de homem, porque não importa o sexo, o importante é a essência. Por isso que a homossexualidade é uma superação sexual. E aqui, irmãos, para ficar palpável para nós, eu já vou terminar aqui, vou fazer uma pergunta para os irmãos. O sexo é aprendido ou é predeterminado? A masculinidade e a feminilidade é aprendida ou é determinada? Os dois. O problema do feminismo, do gaysismo, é reduzir ao imaginário do aprendizado a sexualidade. Esse é o problema. Então, isso serve, irmãos, para nós aprendermos uma coisa. Quando você vê um menino na sua casa, a educação dos nossos filhos, você tem que ensinar para ele a ser homem também. Coragem, dignidade, proteção, manutenção, providência e voz grave. Você sabe que aconteceu uma cena ridícula nos Estados Unidos. Um cara passou nos primeiros lugares na prova do FBI e eles têm um teste de voz para dar voz de prisão. E aí um desses primeiros lugares foi fazer o teste de voz e ele falou: "Freeze, man!" Foi reprovado. Porque, irmãos, a voz impõe. E ela precisa ser aprendida. Você já viu como os gayzinhos, como os meninos da igreja, mesmo não sendo de fato homossexuais, eles chamam aquelas vozinhas assim para nós: "Ei, pastor, pastor, Aí, os irmãos acalmem, nós estamos começando a conviver agora, mas eu vou repreender. Meu irmão, fala como homem, pastor. Não tem essa não, irmãos, tem que ter voz grave. Pastor, mas tem questões relacionadas aí à composição das cordas vocais e tal. Eu sei, nem todo mundo vai ter uma voz potente em relação ao outro, eu sei. Mas a voz masculina precisa ser aprendida, hábitos masculinos. E isso se reflete na nossa cultura. Por exemplo, se você chegar no norte da África, vai se deparar na Etiópia com um homem
andando de mãos dadas com outro homem. E você vai falar, é o movimento gay avançando na África. Não, é costume. Os homens lá, que são muito amigos, muito próximos, andam de mão dada. E eu, hein, pastor? Que coisa esquisita. Não, lá a masculinidade se refletiu dessa maneira. É claro que há limites para isto. Há limites. E quem vai pôr o limite é a lei do Senhor e o princípio da lei refletido na cultura. Mas eu estou dizendo para os irmãos que os princípios de masculinidade bíblica precisam ser ensinados para os nossos filhos. Agora, por que hoje existe pedofilia, zoofilia e todo tipo de coisa abjeta na sexualidade dos ímpios? Porque eles reduziram a sexualidade ao imaginário, e aí as afeições, e aí pode ser qualquer coisa. O pastor Jailson mostrou ontem uma mulher que se casou com ela mesma. Porque no imaginário dela, fazer sexo com ela mesma é a coisa mais maravilhosa do mundo. Isso tudo é o quê? Imaginário, mas não existe correspondência com a realidade. Mas isso já estava na música do Traje a Rigor, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Mas ali era uma crítica ao narcisismo da nossa cultura. Essa pode ouvir. Vamos para as perguntas? Eu queria estender mais, mas o meu pensamento é hiperlink. Os irmãos me perdoem. Tem muita coisa a vos dizer e vamos dizendo aí ao longo da caminhada. Mas eu abro para as perguntas. Doutor Aldo, o senhor me lembrou, vai me lembrar. Pouquinho. Ah, perfeito, isso. Então, o socioconstrutivismo, ele é, nesse contexto que nós falamos das pedagogias modernas, uma grande tradição pragmática, que tem as suas raízes mesmo nas esquerdas, na maneira como o homem concebe o processo educacional. Então, o socioconstrutivismo de Piaget, não é Piaget, é Piaget, tem terríveis efeitos sobre a nossa visão de mundo. Então, essa questão de que o conhecimento é construído, que ele surge através da interação de diversas partes, anula de fato a questão da mediação do conhecimento. Eu quero que os irmãos leiam uma porção bíblica, eu tinha separado aqui para falar sobre ela, mas não tratei e vou linkar aqui com o socioconstrutivismo. Abra em Isaías, capítulo 28. Esse é um texto primoroso das Escrituras. Isaías, capítulo de número 28. Observe que interessante a inferência que podemos fazer, justa inferência, embora não seja o assunto propriamente, a epistemologia, mas podemos inferir a partir do texto. O versículo de número 23. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e grandeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio, e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro? Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Então, irmãos, o que está sendo dito aqui pelo Senhor? Que na atividade mesma do conhecimento, o Salmo 139 nos diz que Deus conhece os pensamentos porque Ele determina esses pensamentos. Portanto, na indução que os homens fazem, na atividade científica, há a mão providente de Deus que faz com que os homens cheguem a conclusões
e não cheguem a conclusões absurdas. É claro que muitas vezes, por conta do pecado, isso acontece. Mas a graça comum de Deus e a sua providência sustentam o pensamento, a conclusão dos homens sobre a face da terra. É impressionante como nós vemos isso na ciência. Daí, portanto, que só existe mediador do conhecimento para transmiti-lo de forma empírica e teorética, ou seja, ensinar a partir do próprio Deus que assim estabeleceu o processo do conhecimento. O socioconstrutivismo se levanta exatamente contra esta questão da autoridade, porque baseado na visão de mundo de esquerda, marxista, como não existe estabilidade no mundo, não é possível falar de alguém que transmita a outrem um conceito e ele não seja modificado. O curioso e irônico é que quando eu aplico essa teoria ao próprio socioconstrutivismo, eu não posso entendê-la. Pois, se aquilo que alguém me ensina sobre o socioconstrutivismo é reformulado em minha mente, o que eu tenho em minha mente já é outro construtivismo. Se a realidade está em movimento, não é possível transmissão de conhecimento, não é possível memória, e há essa impostura intelectual. Se o que interessa de fato é a prática, transmitir conceitos não é importante. É por isso que nós estamos vendo professores que não ensinam e alunos que não aprendem. Porque, na verdade, há essa elevação da prática do que propriamente conceito. Então, os cursinhos pré-vestibulares, por isso que Mariana não está fazendo, fazem o quê? Só dão exercícios, mas eles não fazem a pessoa compreender o raciocínio, o processo que foi trilhado pelo professor. O que está por detrás da função que foi criada por Descartes? Os professores não sabem e nem querem saber, porque eles não têm compromisso com isso. Eles têm compromisso de dar a você condições de passar no pré-vestibular, de passar no vestibular, passar no Enem. Pasmem os senhores, a coisa está tão terrível que uma fonte segura, que corrige prova do Enem, disse que citação falsa de Shakespeare conta mais ponto do que uma redação que não tem citação só porque o fulano fez citação. Agora, ampliando um pouco mais, esse esquema de rebaixamento, meus irmãos, foi pensado para isso. Para que você, de fato, a aristocracia da esquerda, ela se eleve, é preciso emburrecer as massas. Você já leu o livro Maquiavel Pedagogo? É um livro laudatório, um pouco chato de ler, mas um livro extremamente importante, onde ele fala justamente dessas manipulações que existem no contexto das provas do Enem, das provas da ONU, dos sistemas de valoração educacional da ONU. E é absurdo como eles usam uma só estratégia, eu vou aqui falar para vocês, a dissonância cognitiva. Sabe o que é isso em simples palavras? Mariana, você é nova na escola, nós vamos ter aqui um debate sobre a homossexualidade, então já tem uma pauta. E nós queremos saber, Mariana, qual é a sua posição sobre a homossexualidade? Mariana não tem posição nenhuma. Mas isso é uma forma de dissonância cognitiva, quando você expõe a pessoa ao contraditório do que ela pensa, e isso leva a pessoa ao esgotamento psicológico. Então, Leon Festinger, que é o psiquiatra que descobriu isto, está sendo aplicado nas escolas socioconstrutivistas, onde pautas homoafetivas de políticas identitárias estão presentes. E na prova do Enem você vê gerações inteiras do nosso país foram submetidas a provas de manipulação psicológica. Esse é o estado de coisas que nós temos. Para fechar, fechando, tem alguma pergunta? Por favor, meu. Para mim ficou claro a desonestidade intelectual. Sim. Se formos abordar alguém desse tema, de fato tentando encontrar um ponto comum, é possível, ele vai encontrar, vai valer a pena esse embate
Ok, ótima pergunta. De fato, meus irmãos, nós temos o rebaixamento da inteligência e, portanto, da linguagem. E o ideologês, né, a modificação da linguagem é uma das etapas. A nova língua, como diz Orwell no seu 1984, embora George Orwell seja um trotskista, e o seu livro é para combater o stalinismo, é uma crítica como a Revolução dos Bichos, mas é um livro fantástico, você deve ler, e ele detecta essa reformulação da linguagem, onde as pessoas... por que Marx tem a linguagem bruxa? Por causa dessa visão de mundo caótica. Eu imponho conceitos ao mundo, eu digo que as coisas são. O conceito delas não pode ser derivado a partir delas mesmas, mas eu é que digo que as coisas são. Então, quando isso vai para o campo da linguagem, não tem conversa. Você não consegue conversar, porque você está dando glória a Deus e o marxista aleluia. É assim. Então, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, não sou a favor de Olavo de Carvalho falar palavrão, como forma revolucionária. Se o esquerdista te incitou, você manda ele tomar naquele lugar. Está errado. Primeiro, porque somos crentes. E segundo, porque a recuperação da linguagem. Ou seja, deixar claro o que está se dizendo. Por exemplo, o pastor Jair foi muito sábio em nos mostrar isto. De levar a pessoa a raciocinar que se opor à conduta não é necessariamente uma objeção completa à pessoa. Porque é isso que eles estão fazendo. Pela linguagem, deformando a linguagem. Pastor, tudo que Marx escreveu é um grande lixo. Olha, não é bem assim. Embora, de fato, tudo esteja contaminado por alguns dos seus pressupostos, Marx tem leituras da história fantásticas. Então, do ponto de vista acadêmico, é leviano a gente criticar Marx sem ter lido, dependendo de onde, com quem você vai travar o diálogo, sem ter lido corretamente e dizer corretamente o que ele disse. Nem os marxistas sabem. Muitos marxistas que eu vejo falando ficam reproduzindo coisas que Marx nunca falou, daquilo que eu já li dele. Então é preciso estabelecer esse ponto da linguagem, conversar com as pessoas e falar a verdade em amor, entendendo que Deus vai dar o arrependimento, mas jamais podemos abrir mão da linguagem, do diálogo, porque é justamente isto que esta atitude de esquerda quer promover. Quando ela diz que nem você e nem eu estamos certos, porque o que está certo não está certo nunca, é o relativismo. Ele está impondo esse dogma e obliterando, sacrificando o diálogo. De onde surgem então as concepções? Como que nós, meus irmãos, de fato chegamos ao pleno conhecimento da verdade? Pelo discipulado, pelo percurso dialético, confrontando uma coisa com a outra. E aí sim nós vamos entender as coisas como elas são, provando uma coisa com a outra. E é exatamente esse problema que o marxismo impede, irmãos, do diálogo. Então, por favor, eu tenho amigos de esquerda, eles são belicosos, ainda mais agora, ficou tudo retórico mesmo, é xingamento, não quer ouvir, reproduzem as coisas sem raciocinar. Tanto que, quando você fala assim, mas o Lula foi a favor desse aspecto da reforma da Previdência, e vocês agora estão contra... Você não pode falar isso para o marxista. Você não pode falar isso. Ele vai entender. É claro, porque naquela época, a praxis era essa. Agora, filho, já foi. A praxis agora é outra. Então, você não pode lidar com esses conceitos de verdade sem primeiro trabalhar nessa esfera da necessidade de verdades. Pastor, mas aí é muito complexo. É simples. Você pergunta para o marxista. Pelo menos em termos de argumento é mais simples. Não existe verdade? Não existe. Mas isso não é uma verdade? Com que base axiomática? Aí deixa para mim, né? Com que fundamento você fala que não tem verdade? Porque não tem. Mas isso não é uma verdade? Então você pode, assim, às vezes, com
com algumas leituras, com alguns argumentos, mas em tudo, meus irmãos, é Cristo Jesus quem faz a obra. Nós não podemos confiar nesses argumentos para produzir conversão, mas eles fazem parte do pacote. O que de fato abre os olhos e a mente das pessoas é a luz do Evangelho, sempre. Mas pregar o Evangelho destituído de linguagem, argumentos, é abraçar o anti-intelectualismo, o fideísmo pentecostal. Sai demônio em nome de Jesus. Não vai sair. Sai demônio de Marx. Não vai sair. Vai sair com o Evangelho, porque essa casta não se expulsa com oração e jejum, não é? Irmãos, eu tenho muitas coisas ainda de esquerdismo na minha mente, e tenho certeza que você tem sem saber. Mas isso a gente conversa em outra hora. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, temos muitas coisas a aprender aos Teus pés. Tu és a fonte de todo o conhecimento, e os homens podem chegar a conhecer as coisas deste mundo, porque o Senhor ainda sustenta o raciocínio humano. De outra sorte, como temos visto também, por conta do Teu juízo, os homens desonram seus corpos, as suas mentes, com conclusões e pensamentos completamente contrários a Ti. E nós te agradecemos, ó Deus, por nos tirar deste meio tão imundo. Mas ainda assim, ó Deus, nós te pedimos pela renovação das nossas mentes, para que pressupostos, argumentos, formas de ver o mundo, que não pertencem a Cristo e não condizem com a Tua palavra, sejam levados cativos à sujeição do senhorio de Cristo e efetivamente, ó Deus, removidos do nosso pensamento. Que o Senhor dê a esta igreja graça para educar os filhos da aliança, não sobre os ditames, sobre as formas mundanas, mas de acordo com a Tua palavra. Que nós sejamos hábeis para mostrar as implicações da fé cristã na geografia, na física, na química, e todo o propósito da nossa educação, ó Deus, seja cristológico, cristocêntrico. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos. Amém.